O inexplicável. O céu. A humanidade sempre se encantou pelo poder dele. Parte dessa fascinação vem de certos pontos estranhos que têm sido vistos nos céus desde o início dos tempos. Notícias sobre objetos voadores não identificados chegam de várias partes do planeta, mas os cientistas têm classificado todas elas como relatos infundados sobre fenômenos não averiguados. Tudo isso só aguça a nossa curiosidade sobre a possibilidade da existência de vida extraterrestre e aumenta o nosso desejo de fazer contato com outros mundos. OVNIs, analisando as provas. O lindo Vale de St. Louis, no sul do Colorado, é uma região conhecida por suas ideias avançadas, seu individualismo antiquado e suas lendas típicas americanas. No meio das montanhas Sangue de Cristo, o vale atrai paranormais e estudiosos de OVNIs. A aparição de discos voadores tem sido tema de histórias desde o século passado. Ali perto, o Centro de Estudos Cheyenne faz suas pesquisas sempre cercadas de muito mistério. Alguns moradores deste vale, como Jim Roberts, contam suas histórias sobre OVNIs. Estamos falando de algo parecido com a Lua, e não existe uma Lua artificial. O que eu vi estava um pouco acima do pico das montanhas. Pareciam dois faróis, um bem acima do outro. Eles saíram em alta velocidade e desapareceram. Jimmy Lloyd é coronel aposentado da Força Aérea. Ele alega ter visto uma enorme nave espacial sobre o Vale St. Louis em janeiro de 1994. Era uma tarde de um dia bem claro e eu estava passando por esta estrada quando o objeto apareceu no para-brisa do meu carro, indo em direção ao Oak Creek Grade. Em uma trajetória descendente, ele entrou direto naquela depressão. O brilho da luz verde formava um arco como se fosse uma ferradura ao contrário. Ele estava em uma velocidade superior a 30 mil quilômetros por hora e sem barulho. Não fazia barulho. Naquele mesmo dia, o Centro Cheyenne anunciou que seu satélite tinha captado um sinal luminoso em seu radar. A localização do sinal e a nave que Jimmy Lloyd diz ter visto estavam no coração do vale. Por aqui, relatos como estes são sempre encarados como lendas exageradas. Um homem conseguiu gravar sua visão em vídeo, Tim Edwards. A família Edwards comanda um restaurante bem popular em Salida. Como muitos moradores, ele já tinha ouvido falar dos OVNIs. Na manhã do dia 27 de agosto de 1995, Edwards pôde ver um deles. Minha filha e eu tínhamos acabado de tomar o café e saímos para ver como estava indo o trabalho dos pedreiros. Estávamos sentados lá olhando, fazia um minuto quando Brandy disse: "Pai, tem uma coisa no céu." Eu disse que tinha algo no céu e ele mandou eu ficar quieta. Aí ele olhou para cima e viu. Tim pegou sua filmadora e ficou filmando aquilo durante 6 minutos. Estão vendo o que ele afirma ser a imagem verdadeira de um OVNI. Pai, parece uma espaçonave. Deve estar se movendo muito rápido. Nós ficamos chocados. Ficamos como se estivéssemos petrificados, paralisados. O que era aquilo? Brandy me perguntou. O que é isso? E eu disse, é uma espaçonave de outro planeta. Durante 20 minutos ficaram observando a incrível aparição, acreditando que aquele objeto no céu estava ciente da presença deles ali. Uma sensação estranha se apoderou de mim. Era como olhar através de uma nuvem transparente e enxergar uma outra dimensão. A luz não irradiava dele, nem era reflexo da luz do sol. Era a própria energia dele.
Tim e Brand Edwards não foram os únicos a ver um objeto estranho no céu. Alguns moradores da região disseram que viram um OVNI sobre Salida na mesma hora que Edwards afirma ter visto. Mas para Tim Edwards, isso não foi apenas uma aparição. Foi uma experiência religiosa, um contato com outro mundo. Minha família sofreu muito para entender. Foi como uma descarga elétrica que atravessou meu corpo e mudou minha mente profundamente. Especialistas em OVNIs, repórteres e curiosos vieram até a comunidade rural esperando que aquele acontecimento se repetisse. A repórter Arlene Schowald foi pesquisar os arquivos da cidade e encontrou relatos sobre aparições de OVNIs desde a época da Primeira Guerra Mundial. Olhando antigos jornais aqui no correio da cidade, encontrei uma referência sobre uma nave misteriosa. Em 1917, várias pessoas da região afirmaram ter visto algo que parecia um charuto no céu, no mesmo local onde Tim Edwards filmou aquilo. E a descrição bate exatamente com a que ele fez. Antes de ver o objeto, Edwards não se interessava por OVNIs nem por extraterrestres. Agora, ele está convencido de que os alienígenas o escolheram para divulgar sua mensagem. O espiritualismo de todo esse acontecimento praticamente se transformou para mim numa missão de falar para o mundo dos acontecimentos em Salida e sobre minha experiência naquele dia. Isso quase virou uma obsessão para mim. Também achei que Tim estava obcecado no início. Aquilo era a coisa mais importante da vida dele. Ele é uma pessoa que viu uma coisa incomum e, felizmente, ele falou sobre isso e conseguiu filmar tudo. O importante é que ele tem aquele filme e não pode ser desmentido. Eu soube de pessoas que me criticavam pelas costas e muita gente achava que eu tinha ficado louco e riram de mim no começo. Mas com o passar do tempo, centenas de testemunhas apareceram. O jornal local publicou 23 artigos sobre OVNIs e editoriais perguntando o que estava acontecendo. Edwards se sentiu obrigado a contar para todos o que ele havia testemunhado. Durante meses, ele repetiu a história várias vezes. Mas sua obsessão logo começou a interferir nos negócios do restaurante. Então, ele encontrou uma solução. Abriu um novo restaurante e o batizou de ETS Landing. Eu sinto com o avanço das minhas pesquisas e com o aumento das atividades dos OVNIs, com as aparições, milagres religiosos e da medicina, com a direção que o mundo está tomando, tudo está se esclarecendo rapidamente e logo alguma coisa vai surgir. Edwards logo descobriu que há um preço a pagar para quem conquista a fama. O que a princípio parecia uma bênção se transformou num fardo para Tim, sua esposa e sua família. A vida de papai mudou muito. Ele vive falando de OVNIs todos os dias. Eu não. Eu falo de outras coisas. Não estou mais obcecado pela missão. É como se eu tivesse retrocedido substancialmente, mas meus sentimentos ainda continuam fortes como antes. Tudo isso tomou conta de toda a minha vida. Tim Edwards continua firme na sua missão de espalhar seus conhecimentos sobre a chamada ufologia. Ele faz apresentações em escolas, dá palestras e, no trabalho, conta sua história para os fregueses de seu restaurante. As pessoas aqui em Salida têm me dado muito apoio. Eles sempre vêm esclarecer dúvidas comigo e falar de suas experiências. Eles sabem que podem se abrir e confiar em mim. O filme de Edwards atraiu especialistas em OVNIs de todo o mundo. E na busca por respostas, eles acabaram descobrindo outro fenômeno perturbador no Vale de St. Louis. O Vale de St. Louis, no Colorado, é um lugar famoso pelas aparições de OVNIs. A região também é conhecida por uma série de mortes misteriosas e perturbadoras de animais nos últimos 30 anos.
Na manhã do dia 27 de agosto de 1995, Tim Edwards filmou um objeto voador não identificado sobre Salida, no Colorado. A história dele foi a última de uma série de acontecimentos inexplicáveis neste vale. Especialistas em OVNIs tentam descobrir por que este vale é uma região onde acontecem tantos fenômenos bizarros. O filme que eu vi, feito por Tim Edwards, é fabuloso, é indescritível. É com certeza um objeto voador não identificado. Ken Stork é um policial em Denver que faz pesquisas em ufologia. Depois de ver o filme de Tim Edwards, Stork foi até Salida. Ele ficou impressionado com o efeito que isso provocou em Edwards. Parece que todos que têm contato verdadeiro com esses fenômenos relacionados a OVNIs acabam sofrendo mudanças enormes em sua personalidade. Depois que Edwards tornou seu filme público, as aparições de OVNIs aumentaram no Vale de St. Louis, alcançando seu ápice em 1998. Foi nessa época que Ken Stork retornou ao Vale com um projeto de pesquisa nada convencional. Ele coordenou uma expedição esperando coletar dados e provas. Em nossa equipe temos um arqueólogo, temos um PhD em teologia, temos um policial aposentado, um estudante de faculdade, temos indivíduos de diversos grupos que trazem muitas ideias e abrem muitas perspectivas que podem nos ajudar a reunir informações e dados. Os membros da equipe foram escolhidos depois de responder a um anúncio publicado por Stork em um jornal de Denver. Os motivos de terem se juntado à expedição eram bem diversos. Espero ficar em evidência e conseguir patrocínio de alguém para pesquisar durante um ano nas áreas das ocorrências. Tenho uma curiosidade natural por esse tipo de fenômeno que viemos observar. Estamos tentando obter informações organizadas. Temos equipes trabalhando em horários diferentes e me sinto confiante. É o melhor jeito de conseguir as informações que queremos. Alguns membros faziam turnos pesquisando o céu. Outros reuniram relatos de testemunhas que alegaram ter visto uma nave parecida com aquela que Tim Edwards filmou. Os relatos eram comparados para ver se havia alguma coincidência. Além de algumas luzes estranhas no céu, a equipe não conseguiu nenhuma prova sobre OVNIs. Quando a expedição terminou, uma semana depois, Stork mostrou suas descobertas com o escritor e especialista em OVNIs, Chris O'Brien. Inicialmente, eu me envolvi tanto na investigação quando ocorreram as aparições aqui no Vale que não acreditava que não havia ninguém entrevistando as pessoas e tentando analisar os relatos arquivados. Eu li sobre luzes vermelhas, alaranjadas, bolas verdes, pequenos objetos híbridos entre naves e jatos. Pareciam coisas saídas do desenho Os Jetsons. A variedade e intensidade de fenômenos estranhos vinha de todas as partes. Stork e O'Brien gravaram centenas de testemunhos relativos às aparições de OVNIs no Vale. Mas o filme de Tim Edwards continua sendo a prova mais controversa até hoje. As imagens que Tim captou em agosto de 1995 são as mais impressionantes feitas à luz do dia que já vi em minha vida. Conseguimos encontrar testemunhas em todo o estado que viram uma coisa similar naquele mesmo dia, e não fica difícil associar que se tratava da mesma nave. E que eu saiba, ninguém ainda conseguiu explicar isso. Os pesquisadores não conseguiram encontrar provas concretas da existência de OVNIs, mas levantaram um histórico de bizarras mutilações de animais, das quais os moradores se recusam falar. Durante os últimos 30 anos, veados, cavalos e vacas têm sido encontrados dilacerados de uma maneira que desafia qualquer lógica. Os corpos foram abertos com incisões precisas e nunca foi encontrado nenhum sinal de sangue. É segunda-feira, 24 de outubro. Este animal foi morto há 25 dias.
Ele tem incisões provocadas por uma lâmina. O lado da cabeça parece ter sido queimado. Os cortes foram feitos por uma lâmina, o que é estranho. Agora pode me dizer que foram feitas por um lobo, mas o corpo do animal foi cortado totalmente, desde o queixo até o traseiro. As carcaças foram encontradas com partes da genitália e da cabeça removidas. Para desnortear os pesquisadores, o método usado nas incisões é tão chocante quanto o motivo dessas matanças. Alguns acreditam que as provas recolhidas indicam que a mesma pessoa, ou a mesma coisa, tem sido responsável pelas mutilações desde o início em 1967. Vale destacar que, pelo tipo de mutilações, animais não conseguem fazer isso, e um ser humano normal com uma faca também não. Dá para ver que o corte foi feito com algo tipo laser. Como dá para fazer isso no campo? Ouvi gente dizer, existem equipamentos que permitem fazer isso, mas não há 20 ou 30 anos. Essa matança acabou levando alguns fazendeiros do vale à falência. A polícia local ainda não conseguiu sequer identificar um suspeito. Pelas entrevistas que andei fazendo, várias mutilações de animais têm ocorrido nesta região e o resto do mundo parece não entender, nem saber delas. Não conheço outro lugar que tenha tantos casos relatados em uma única região geográfica. A maioria deles nunca foram comentados, nem registrados na polícia ou divulgados pela mídia. O fazendeiro simplesmente pega a caminhonete, empilha as carcaças, joga fora e esquece tudo. E eles dizem, não quero falar sobre isso. Chris O'Brien pesquisou quase 100 casos de mutilação no Vale de St. Louis. Durante esse tempo, ele desenvolveu uma teoria que pode ajudar a explicar esse bizarro fenômeno. O Vale de St. Louis é um santuário dentro dos Estados Unidos. Não há poluição do ar nem das águas. Talvez a razão de tantas mortes de animais seja porque quem quer que esteja testando os animais pode estar testando o meio ambiente. Que lugar melhor para se conseguir dados precisos para se comparar com outros casos de fora? Chris O'Brien e Ken Stark continuam suas investigações, compartilhando inteligência, provas das cenas do crime e teorias de conspiração. Até agora, eles não foram capazes de provar qualquer conexão entre a aparição de OVNIs e as mutilações dos animais. Mas eles seguem todas as pistas, esperando encontrar qualquer informação que possa solucionar o caso. Estou surpreso com a falta de atenção que este mistério está tendo, não só pelos cientistas e pela polícia, mas pela mídia. Existe um problema quando você fala em OVNIs e fenômenos celestes, principalmente quando tenta levar isso até a comunidade científica. Não é um assunto muito bem aceito como um campo legítimo para estudos. E o que estamos tentando é dar legitimidade a ele. Quem ou o que é responsável pela aparição dos OVNIs e pelas mutilações dos animais no Vale de St. Louis? Existe alguma ligação com extraterrestres? Se fosse uma coisa que eu não conseguisse explicar, eu seria a primeira pessoa a admitir. Bem, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Os veterinários têm um ditado. Se anda como pato e faz quá, é um pato. E também dizemos, não procure zebras. Quer dizer, não procure nada esquisito. Depois de estudar as provas filmadas por Chris O'Brien, a veterinária Cat Crichton acredita que a explicação para a mutilação dos animais esteja aqui mesmo, neste mundo. A prova mais contundente de que é uma ação de humano talvez seja o fato de que não exista a prova de que não seja. Quando as pessoas tentam dar uma explicação fácil dizendo foram extraterrestres, acho que não é bem por aí. As pessoas são capazes de cometer crimes horríveis, crimes contra o próximo, e evidentemente são capazes de fazer isso com os animais também. A doutora Crichton não é a única cética quanto à intervenção de extraterrestres no vale. Outros também descartam a suposta conexão entre a matança dos animais e a aparição de OVNIs na região.
Isso não passa de um caso de histeria coletiva. As pessoas ficam excitadas com o mistério de certa região e acabam relatando casos desse tipo. Podem até ter filmado, mas é difícil dizer. Uma coisa estranha num filme não pode ser explicada assim. Até mesmo especialistas em OVNIs alegam que muitas aparições provavelmente podem ter origens terrestres. É complicado no meio de tantas operações militares que acontecem neste vale. E separar as coisas é muito difícil, porque alguns equipamentos militares são bem modernos e podem ser facilmente confundidos com OVNIs. Algo precisa ser feito para acabar com as mutilações e descobrir quem está fazendo isso. Todos os anos, em todo o mundo, milhares de pessoas fazem relatos sobre aparições de objetos voadores não identificados. Poucos deles são feitos por pilotos de linhas comerciais. O capitão Neil Daniels é uma exceção à regra. Em 12 de março de 1977, o voo 94 da United Airlines, de São Francisco para Boston, repentinamente saiu da rota sobre o estado de Nova York. O piloto, capitão Daniels, alega que seu avião ficou algum tempo sob controle de um objeto desconhecido. Estávamos no voo 94 perto de Syracuse, Nova York. O copiloto estava voando usando o piloto automático que é conectado à bússola do capitão. A bússola fica do lado de fora da asa esquerda da aeronave. Segundo o capitão Neil Daniels, o avião começou a desviar sozinho aproximadamente 15 graus para a esquerda, sem nenhum comando do capitão Daniels e do seu copiloto. O DC-10 com 200 passageiros a 37 mil pés tinha mudado o curso. Instintivamente olhei pela janela à minha esquerda e lá estava o que nós vimos. Era uma luz muito brilhante. Uma luz forte. A intensidade era como a de um flash de fotografia. Quando mudamos o curso, o controle de tráfego de Boston disse: United 94, quais são suas intenções? E acho que eu disse: bem, não sabemos, mas diremos assim que descobrirmos. O capitão Daniels diz que ele e sua equipe observaram a luz intensa durante 3 minutos, enquanto ela puxava o avião em sua direção. Daniels conta que os passageiros não ficaram sabendo o que estava acontecendo. Quando a vi pela primeira vez, ela estava na direção da asa. É difícil dizer a que distância. Ela era muito brilhante. Eu a vi desaparecer sobre a asa, a uns 20 graus à esquerda, partindo numa velocidade enorme. Sumiu de repente, num piscar de olhos. O capitão Daniels chamou o controle. Ele queria saber se havia tráfego aéreo à esquerda da rota do voo 94. Disseram que não havia nada no radar. A luz brilhante e a fonte da interferência magnética no sistema de navegação da aeronave era um mistério. O engenheiro de voo retornou ao seu lugar e disse: não sei se vou comentar isso com alguém. Eu não vou dizer nada. Temos que voltar logo, porque não pretendo me envolver com militares, nem com ninguém, e passar a noite respondendo perguntas sobre essa coisa. Então, nós decidimos não relatar o fato ao chegar lá. O capitão Daniels ficou perturbado com as lembranças do incidente, mas continuou mantendo o segredo. Entretanto, 6 meses depois, ele decidiu contar para seu chefe o que tinha acontecido. Eu falei com ele. Contei que tinha visto um OVNI na primavera passada. E ele reagiu dizendo: lamento ouvir isso. Perguntei por quê. Ele disse: bem, acontecem coisas ruins para quem passa por isso. Eu pensei comigo: como? Então fiquei quieto e nunca mais toquei nesse assunto. Durante 7 anos. Neil Daniels se aposentou em 1980 e só então se sentiu confortável para falar sobre o incidente. Ele diz que pilotos comerciais que revelam ter visto OVNIs pagam um alto preço por isso. Daniels ainda não sabe como explicar a fonte daquela luz intensa, mas
tem certeza do que ele e sua equipe testemunharam. Desde o incidente, Neil Daniels é o único que se propôs a contar essa história. Hoje, seu engenheiro de voo é um piloto comercial e o copiloto está aposentado. Ambos se recusaram a falar. Entrei em contato com os dois. Não posso dizer os nomes. Eles não querem aparecer. Conversei com eles e eles me disseram: não queremos discutir isso. O capitão Daniels, que participou de dezenas de bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, agora está aposentado. Ele quer continuar falando do caso com a esperança que outros pilotos acabem se manifestando. 22 anos depois da experiência, ele ainda acredita que existem coisas no céu que vão além do nosso conhecimento. Uma das coisas que mais apreciava ao voar durante o inverno era decolar à noite e olhar para a escuridão. Saindo no escuro, olhando para cima, bem lá no alto, vai ver Orion. E tem sua estrela companheira, bem ao lado. E Gemini, as gêmeas. Somos um pontinho bem pequeno na Via Láctea. Isso abre a minha mente para aceitar a possibilidade de quase tudo. Em 1977, o voo 94 da United Airlines supostamente fez contato com um OVNI. O capitão Neil Daniels, o piloto, alega que seus instrumentos de navegação sofreram interferência de uma luz brilhante que tirou o avião da rota. Com medo de perder o emprego, o capitão não revelou essa história até que se aposentou em 1980. 4 anos mais tarde, o cientista pesquisador Richard Haynes soube do caso do DC-10 através de outro estudioso de OVNIs e entrou em contato com Daniels. Haynes pesquisou mais de 3.000 casos de incidentes com OVNIs envolvendo aviões. Ele acha que o piloto é uma testemunha de credibilidade. Eu percebi que ele era um homem experiente. Na época do episódio, ele até poderia ter avaliado o ocorrido, mas não pôde, e é por isso que acabei me envolvendo. Diferente de outros casos de aparição de OVNIs relatados por testemunhas oculares, Haynes acredita que o incidente do voo 94 dificilmente pode ser ignorado. O caso Neil Daniels é muito significativo, porque havia mais testemunhas oculares na cabine. Aconteceram efeitos eletromagnéticos no avião que colocaram em risco a segurança do voo. Além da alegada presença de um objeto não identificado perto da aeronave, que parece ter causado as mudanças nos instrumentos. Durante anos, os relatos e provas sobre a aparição de OVNIs pelo país foram aumentando, e Richard Haynes e outros pesquisadores pressionaram a comunidade científica para que fosse feito um estudo mais sério nos casos como o do voo 94. Finalmente, em 1997, Lawrence Rockefeller organizou uma reunião de cientistas e estudiosos de ufologia na casa de sua família em Nova York para examinar as provas e os casos relacionados a OVNIs com a melhor documentação. Um dos casos revisto pelo comitê foi o contato visual feito pelo capitão Neil Daniels. Richard Haynes foi o pesquisador que apresentou o caso. Não fomos desafiados a justificar OVNIs, nem a provar a existência de um OVNI, e sim a apresentar provas concretas e confiáveis, apoiadas em dados científicos e tecnológicos. O objetivo da banca era nos ajudar a achar uma metodologia adequada. Uma banca de 18 especialistas, físicos, engenheiros espaciais, astrônomos e cientistas examinaram o material apresentado. Rapidamente, eles perceberam que, como a antiga discussão sobre a existência de Deus, a existência de OVNIs também era uma questão difícil de ser analisada. Todos lá tinham mente aberta, é importante ressaltar isso. Mas éramos céticos, estávamos lá para dizer, mostre tudo.
Richard Haynes disse à banca que a inexplicável conexão entre a luz brilhante e a mudança de rota do avião dava credibilidade para aquele caso. Isso é importante porque deixei bem claro naquela reunião em Nova York que assim que o objeto desapareceu, todos os instrumentos voltaram ao normal. Chamamos isso de efeito transitório. Os membros da banca queriam saber se os dados desse caso tinham sido testados em condições similares. Logo, descobriram que era quase impossível aplicar métodos científicos em casos de OVNIs. Está bem claro nas centenas de casos de aparição de OVNIs que esses efeitos transitórios não podem ser reproduzidos. Se pudessem, os cientistas já teriam estudado isso. Se o fenômeno não se repetir, como conseguirão fazer isso? As afirmações dos ufólogos teriam fundamento? Com a ausência de metodologia específica para averiguar tais provas, os cientistas que participaram da conferência Rockefeller logo sentiram dificuldade de responder essa pergunta. Frequentemente na ciência enfrentamos esse problema de separar as verdades das conjecturas ou das más interpretações. Incapazes de recriar qualquer um dos eventos apresentados, cientistas foram forçados a descartar até a misteriosa história do voo 94. O que sinto neste caso é que a prova objetiva é fraca. A mudança de rota pode ter sido causada pelo piloto. Não vejo nada convincente no caso e acho que não aconteceu nada de estranho. Depois de rever os fatos, os cientistas ficaram convencidos de que nenhum dos acontecimentos foi sobrenatural. Mas perceberam que o público precisava de explicações racionais. O Dr. von Ischermann, assistente da banca, atribui algumas aparições de OVNIs a fenômenos naturais. É uma nova área de estudo que discute a atividade elétrica acima das nuvens que pode ser classificada com vários nomes. São coisas pitorescas, descargas elétricas que saem do alto das nuvens em direção à estratosfera. No verão de 1998, um jornal de exploração científica publicou as descobertas da Conferência Rockefeller. A reportagem, que não se aprofundou nem discutiu a importância dos fatos apresentados, obteve uma enorme publicidade. Em consequência disso, os cientistas ficaram ressentidos com a insinuação de que eles confirmavam a existência de extraterrestres. Nós tentamos ser cuidadosos no nosso relatório ao dizer sim, existem fenômenos naturais que são raros e merecem ser investigados, mas não indicam atividade de extraterrestres. Mas a mídia entendeu tudo errado. No relatório, os cientistas recomendavam a cooperação entre a comunidade científica e os especialistas em OVNIs. Mas eles se recusavam a admitir a existência de algo paranormal no caso do voo 94 ou em qualquer dos 20 casos que analisaram. Esse assunto de vida fora da Terra está tão ligado à crença das pessoas que fica difícil chegar a uma verdade absoluta. Certamente acredito que gente que presenciou esses raros fenômenos pode relatar sua experiência para tentar esclarecer isso. Existem muitas coisas que acontecem neste mundo que ainda não conseguimos entender e que não têm nada a ver com extraterrestres. Existem coisas interessantes nos relatos apresentados. Não me convenci que algo extraordinário tenha ocorrido, mas há coisas interessantes, mas não tem nada de homenzinhos verdes. Sul do Arizona, a melhor região para se observar os céus nos Estados Unidos. Aqui é a Meca dos astrônomos. Há muito tempo, vários objetos voadores não identificados têm sido observados e filmados neste local. Aqui perto de Tucson, astrônomos dividem a mesma vista límpida do céu com estudiosos de ufologia. Existem centenas de observatórios espalhados pela cidade, inclusive um construído pela Igreja Católica Romana. O padre Chris Corbally é astrônomo e vice-diretor do Centro de Pesquisas do Vaticano. Ele supervisionou a construção do observatório, que foi concluída em 1993. Desde então, ele e um grupo de padres jesuítas operam um telescópio que custou milhões no topo do Monte Graham.
Fazemos pesquisas científicas numa região maravilhosa. Aqui é o centro da astronomia dos Estados Unidos. O deserto nos dá o ar seco e o céu claro. E temos as montanhas, que são ótimas para a observação. O tempo é estável e temos ótimas imagens. Cormally dedicou sua vida à cosmologia. Ele passa a maior parte do tempo analisando os dados obtidos pelo telescópio na Universidade do Arizona, que divide o observatório com o Vaticano. Na entrada, uma placa escrita em latim marca a inauguração do observatório no Monte Graham. Cormally usa princípios da ciência e da fé, e não se surpreende com o interesse do Vaticano pela astronomia. Para alguns é uma ideia esquisita, apesar dos 400 anos de história da atividade da Igreja envolvendo pesquisas científicas. No início foi por uma razão prática, adaptar o calendário às mudanças de estação. E depois continuou simplesmente porque era um jeito de mostrar que a Igreja tinha interesse pela ciência. Em 1616, a Igreja Católica ordenou que Galileu parasse de ensinar sua teoria sobre o heliocentrismo. Apesar do histórico antagonismo de Roma com as descobertas científicas, o padre Chris diz que o Vaticano mudou a visão e acha que a ciência pode ajudar a entender melhor o universo. A Igreja quer fazer pesquisas e obter resultados. Sigo os princípios científicos quando faço as pesquisas. E quando a questão envolve minha fé, sigo os métodos da teologia. Assim, consigo distinguir as duas coisas. São duas maneiras de se chegar à verdade. Não creio que exista nenhum conflito. Cormally fica animado com as descobertas científicas que podem ser feitas com este telescópio, apelidado de papascópio. E quanto às possibilidades da descoberta de vida fora da Terra, ele é cautelosamente otimista. Minhas esperanças são grandes. Minha ciência que sempre controlou isso, porque sob o ponto de vista científico, ainda não encontramos um planeta similar à Terra. Como outros, também vi luzes estranhas no céu, e mesmo assim a existência de vida fora da Terra continua sendo uma possibilidade remota. Interessante, talvez, mas ainda não temos provas. Alguns especialistas em OVNIs acreditam que a existência de um observatório do Vaticano indica que a Igreja está procurando vida fora da Terra. O padre Cormally nega essa suposição. O telescópio é para pesquisas científicas, não para procurar extraterrestres. Usando a ciência, iremos conhecer mais o universo. Assim, conseguiremos entender todo o sistema e como surgiu a vida na Terra. Não vamos ver nenhum ET acenando para nós pelo telescópio. O Observatório do Vaticano é parte do legado de estudos científicos e religiosos no sul do Arizona. A menos de 150 quilômetros do Monte Graham, as ruínas da Casa Grande são testemunhas do desejo dos nossos antepassados de entender os céus. Há 2000 anos, dizem que uma civilização avançada chamada Hohokam teria construído um observatório aqui, que acabou sendo usado por padres e magos. O que os Hohokam fizeram aqui não era só um observatório. No passado, eles devem ter feito algum contato neste local e resolveram construir isso, que acabou virando um lugar sagrado para os Hohokam. Eles observavam as estrelas daquele ponto ali, atrás de mim. O padre Chris atribui as aparições de OVNIs nesta área a fenômenos naturais. Os povos que viviam aqui antigamente com certeza observavam as estrelas e as entendiam. A constelação de Caranguejo foi descoberta em 1054. E pela petrografia das rochas, pode ter sido vista e registrada pelos nativos que habitavam nesta área.
Na sombra do papascópio, os ufólogos desenvolvem um outro tipo de pesquisa das estrelas. Eles dizem que OVNIs continuam aparecendo nesta região e suspeitam que essa seja uma das razões do Vaticano ter decidido construir o observatório aqui. O observatório que a igreja construiu aqui perto, o observatório das ruínas da Casa Grande e as petrografias que encontramos aqui. Acho que tudo isso tem uma conexão espiritual. Nós, ufólogos, percebemos que esta região é especial. Os homens pré-históricos também, porque fizeram questão de deixar marcas. Nenhum habitante do planeta pode vir num lugar destes e não sentir sua magia. Esta área é fantástica, pois liga nosso passado distante ao céu. É onde está o passado celestial. Este é o lugar onde você pode se integrar daqui da Terra com o céu. O que sempre tentamos fazer é retornar aos céus, retornar ao lugar onde nascemos. Os avanços da ciência e da tecnologia estão expandindo nosso conhecimento do universo. Será que algum dia chegaremos a descobrir se existe vida fora da Terra? Acho ótimo o Vaticano e o mundo estarem abertos para a possibilidade. Há pouco tempo, as pessoas nem acreditavam que a matéria orgânica tinha vindo do espaço. Isso foi um grande passo para novas descobertas. Acredito na vida fora da Terra, mas não acredito que faremos contato. Um bom cientista deve ser uma pessoa que tenha fé. Por quê? Porque estamos lidando com casos de OVNIs, um fenômeno que nunca vi. Acredito que Deus criou a vida neste planeta e em outros planetas também. E que eles têm programas espaciais como nós, e que já estiveram aqui antes. Até que o contato seja feito, caso aconteça isso, o Observatório do Vaticano, junto com os ufólogos, continuarão estudando os céus desta região. Se existir vida mesmo, vai ser graças à criação divina. Não acho isso uma coisa ruim. Acho muito bom. Estaremos em contato com o Criador que sabe tudo. Está tudo no Gênesis. É só observar bem. Deus acha que é bom tomarmos parte nisso. Na luta da humanidade para entender o cosmos, a fronteira entre a ciência e a fé foi extinguida. Com o início da era espacial, fomos forçados a considerar a questão: existe vida fora da Terra? Enquanto a nossa capacidade de explorar o espaço vai se expandindo, a resposta desta pergunta e como isso nos afetará ainda está num futuro distante.